Graça e paz do nosso Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma aula de EBD da PIB do Carmo na quarentena, né? A gente está aí nesses tempos difíceis, mas Deus tem nos dado formas de estar juntos. A gente tem se encontrado aí nas salas de oração, nas lives e também nas EBDs, com o vídeo de hoje aqui, né? Toda sexta-feira eu tô soltando esse vídeo. E aí no domingo, às 10 horas da manhã, já fica o convite, a convocação. Te espero no Team Link pra gente aprofundar mais sobre o assunto. A gente, como você já sabe, a gente está falando sobre a vida do apóstolo Paulo. Essa é a lição de número 7. Isso, lição de número 7, o preço do resgate, que faz um link com a lição de semana passada, que a gente falou sobre justificação, né? Sobre como Deus, se nós somos culpados ou inocentes, porque todo pecado precisa ser pago. Todo pecado tem a sua... Deus sendo justo, né? Ele precisa punir o pecado. Então, como Deus sendo justo pode nos perdoar e continuar sendo justo, né? Um juiz justo não perdoa um bandido, um juiz justo condena. Então a gente falou sobre como é que Deus pode perdoar e ainda continuar sendo justo, e ainda ser justo. E a gente chegou à conclusão, né, que tudo isso desemboca, né, termina no sacrifício de Jesus. Nosso pecado é castigado nele, ele pagou nossa fiança. E aí a gente vai hoje estudar sobre como isso acontece, sobre o preço do resgate, mais especificamente sobre redenção. O material escrito sobre esse assunto é muito vasto, tem muita gente muito melhor do que eu falando sobre isso, escrevendo sobre isso. Se você já tem um tempo de igreja, provavelmente você já ouviu bastante sobre isso, sobre os efeitos, sobre como Jesus morreu, por que Jesus morreu, por que foi necessário, como nós fomos salvos. Mas ainda assim, eu queria que você me desse alguns minutinhos da sua atenção para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre o assunto. Quem sabe a gente acaba aprendendo algo novo, ok? Então vamos lá. No começo da lição, a gente começa falando sobre o preço do resgate, né? A gente tem que definir o que é resgate, o que é redenção, essa palavra que a Bíblia usa. Era uma palavra usada na época quando tinha um escravo ou prisioneiro de guerra e alguém tinha o desejo de libertar ele, ou de comprar aquela liberdade. Não era barato, mas acontecia de alguém se afeiçoar por algum escravo e comprar a liberdade dele, a partir daquilo ser livre, ou um prisioneiro de guerra. E é esse o termo que a Bíblia usa para definir o que Jesus fez por nós. É um dos principais termos. A Bíblia usa vários: justificação, como a gente falou semana passada, propiciação, reconciliação, mas redenção é um dos mais recorrentes, resgate, um dos mais recorrentes. É pagar pela liberdade de um escravo, de um cativo, é trazer liberdade aplicado a nós, né? É nos libertar daquilo que nos prendia. O que nos prendia? O pecado. Aquilo que nos prendia é a certeza do nosso castigo. Porque nós, como pecadores, nós éramos prisioneiros do nosso castigo, prisioneiros do destino de um dia ser castigados. Nós tínhamos a certeza de que um dia a conta viria, precisaríamos pagar. Não há nada que poderíamos fazer para fugir disso. Esse era o nosso destino, essa era a nossa sina. Nós estaremos obrigados. O salário do pecado é morte. Estaremos prisioneiros de seguir esse caminho, de suportar, ou no caso de receber a consequência pelo nosso pecado. E a redenção é o que Cristo fez para nos libertar disso. Efésios capítulo 1, versículo 17, Paulo diz que nele nós temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, o perdão dos pecados. Outros textos, né? 1 Coríntios 6 vai dizer que nós somos comprados por um preço alto. Nós somos comprados por um preço alto. E a primeira coisa que eu quero que a gente lembre é isso: que nós, no nosso estado natural, somos prisioneiros do pecado. Todo ser humano é prisioneiro. A Bíblia sempre vai usar, e não há nada que nós poderíamos fazer para sair desse estado de prisão. Sempre que a Bíblia vai falar daquele que ainda não conhece a Cristo, daquele que não nasceu de novo, a Bíblia vai usar formas, né, vai usar de linguagens pesadas, vai falar que ele é cego, vai falar que ele é prisioneiro, vai falar que ele é um escravo, e usar N formas, N maneiras de dizer que ele está prisioneiro daquilo e ele não pode fazer nada para se libertar daquilo. É a nossa natureza é pecadora. Efésios 2 vai dizer que o filho vai nos chamar de filhos da ira, escravos do pecado, enfim. Mas a Bíblia usa diversas analogias para falar da nossa miséria e de que não havia nada que pudéssemos fazer para sair disso, para ser libertos disso. Por isso que nós precisávamos de um Redentor. Por
isso que Jesus Cristo precisava vir, porque não havia nada em nós para nos libertar disso, não havia nada que nós pudéssemos fazer. Salmo capítulo 49, versículos 7 e 8, que eu vou ler aqui, porque eu não tenho a referência, mas eu esqueci de escrever o que está escrito. E para eu não correr o risco de citar errado, Salmo capítulo 49, versículos, a partir do versículo 7. Homem algum pode redimir o seu irmão, ou pagar a Deus pelo preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento. Não havia nada que nós pudéssemos fazer para escapar do nosso destino, para escapar da nossa sina, para escapar da condenação que nos esperava. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Em Ezequiel, Deus vai dizer, alma que pecar, essa morrerá. Deus é justo, Deus não deixa o pecado impune. O pecado precisava ser castigado, mas graças ao bom Deus, que mandou Cristo para pagar o nosso lugar. E eu quero ressaltar, destacar uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. Que Jesus Cristo, a morte dele, na profundidade da morte de Jesus. Por quê? A gente pensa na morte, eu já passou pela minha cabeça, não sei, talvez só eu que seja doido de pensar nisso, talvez tenha passado, mas talvez tenha passado na sua também, que, poxa, Jesus pagou pelo pecado de todas as pessoas do mundo, de todos que creram nele. Aquelas 3 horinhas penduradas na cruz, será que não foi pouco? Sei lá, aquilo ali foi, será que não teve, foi um desconto, e Deus, houve um desconto lá para ele pagar o preço, como assim? E eu estava lendo sobre isso, né? Lendo sobre a cruz de Cristo, lendo sobre o sacrifício. Inclusive, eu quero recomendar muito esse livro aqui, A Cruz de Cristo, de John Stott. Um dos melhores livros que eu já li e o melhor livro sobre cruz que eu já li. Um livro fantástico, incrível. Ele vai fundo nesse assunto de cruz e ele já me deixou em crise algumas vezes. Ele já me fez pensar muito e chorar algumas vezes. Sobre a profundidade do que Jesus Cristo fez. E uma das coisas que me deixou em crise ao ler esse livro é uma citação que ele faz justamente disso. Que ele cita o seguinte, eu vou ler aqui. Se Jesus Cristo tivesse morrido apenas uma morte física, teria sido ineficaz. A menos que a sua alma partilhasse do castigo, ele teria sido somente um redentor de corpos. Para ele salvar almas, para ele salvar todo o nosso ser, ele precisaria sofrer em todo o nosso ser. Ele precisaria sofrer em todo o seu ser. Pegou? O nível do sofrimento? Bom, vou ler mais um pouquinho e talvez isso te faça pensar um pouco do que Jesus passou. Esse aqui é uma citação de Charles Spurgeon, um dos sermões que ele pregou. Ele diz o seguinte: o que nosso Salvador sofreu em seu corpo não é nada comparado ao que ele suportou na sua alma. Mas não podemos imaginar e nem tenho palavras para lhes ajudar. O que ele suportou por dentro. Vamos supor que por um momento um homem que tenha caído no inferno, vamos supor que todos os seus tormentos eternos pudessem ser concentrados em uma hora. Então, vamos supor que ela possa ser multiplicada pelo número de salvos, que é um número que excede toda a numeração humana. Vocês podem imaginar agora qual a vasta agregação de miséria que haveria nos sofrimentos de todo o povo de Deus? O que isso significa? Cristo teve de sofrer o equivalente a todos os infernos de todos os redimidos. Jesus Cristo precisou sofrer o meu inferno para eu ser salvo. Tudo que eu sofreria na eternidade, ele sofreu naquelas 3 horas pendurado na cruz. Tudo que eu sofreria, toda a dor que eu sentiria, ele sofreu lá. Agora multiplica isso pelo número que excede toda a conta dos salvos. Cada um que teve seus pecados perdoados precisou ter os seus pecados pagos, totalmente pagos, concentrados naquelas 3 horas da cruz. Spurgeon diz que gole de amor, Jesus Cristo bebeu a condenação, deixando o copo intacto. Cada gota da justa ira de Deus foi bebida, foi tomada, foi satisfeita em Jesus. Ele, para que nós pudéssemos ser salvos, pensa, cada castigo, cada punição, cada gota da ira de Deus contra cada pecado já cometido pelos seus salvos foi sofrido por Jesus Cristo na cruz. Ele sofreu o equivalente aos infernos de todos os seus eleitos. Por isso que o preço
foi pago. Por isso, quando ele disse está consumado na cruz, está consumado, o preço foi pago, a condenação acabou. Todo o preço foi pago, não resta mais sacrifício a fazer, não resta mais indulgência a pagar, não resta nada mais que possa nos aproximar para Jesus. O véu foi rasgado, o grito foi feito, a cruz está lá, o sangue foi derramado. Glória a Deus, porque hoje nós podemos ser livres. Hoje a nossa condenação já não pare mais sobre nós. O resgate foi feito. Nós somos redimidos de tudo que nós mereceríamos. De cada grama da justa ira de Deus contra o meu pecado foi em Cristo. E agora eu sou livre. Só por isso nós podemos ser livres. Já dizia a música. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Essa é a nossa canção. Esse é o nosso brado. Nós podemos estar vivos hoje. Nós podemos cantar hoje porque um dia Ele morreu. Porque um dia Ele chorou. Ele se tornou o que Ele não era. Um pecador. Maldição em nosso lugar. Para quê? Um pecador, sim, porque o pecado foi nele, não que ele tenha pecado. Mas ele se tornou o que ele não era, para que eu me tornasse o que eu não era, para que nós nos tornássemos o que nós não éramos, santos, para que nós pudéssemos, para que o acesso pudesse ser aberto. Isso é lindo demais, isso aquece o meu coração, isso é lindo demais, isso me faz querer adorar a Deus por toda a eternidade, agradecer, louvar e falar para todo mundo do que Ele fez. Porque é mais do que o que poderíamos explicar, é mais do que o que podemos agradecer, é mais do que aquilo do que jamais poderíamos retribuir. Então, assim, a primeira coisa que eu queria, me empolguei um pouquinho aqui, né? Mas a primeira coisa que eu queria deixar registrado, deixar claro para você lembrar, é que houve um preço para você ser livre, para você conhecer Deus, para você se aproximar. E não foi pouco. Houve um preço. E foi um preço altíssimo. 1 Pedro 1:18. Não foi por prata nem ouro que nós fomos comprados, mas foi pelo precioso sangue de Cristo derramado. Foi a morte dele, foi o sangue dele, foi o sofrimento dele no meu lugar. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como já disse Isaías no capítulo 53. E aí, uma pergunta. Ok, Jesus morreu pelo mundo. Todo mundo vai ser salvo? Não, a gente sabe que não. Isso é uma doutrina conhecida como universalismo e isso é heresia. Falar que Jesus morreu por todo mundo, então no final, de alguma maneira, todo mundo vai ser salvo. Não, não vai. Então nesse ponto, Jesus não morreu por todo mundo. Vamos explicar. No sentido de alcance, o sacrifício de Jesus, ele é suficiente, né? Ele é para alcançar todas as pessoas. Ele morreu de forma suficiente para salvar todas as pessoas, mas de forma eficaz por aquele que crê. Só aquele que crê participa do que Jesus fez. Jesus morreu por todos, sim, mas nós somos salvos pela fé em Cristo, pela fé no que Ele fez. Ele morreu por mim, por você, mas nós precisamos participar daquilo que Ele fez. Ele morreu no sentido, como exemplo, Ele morreu potencialmente, né, o sacrifício dele poderia abarcar todos os pecados de todos os homens, mas de forma eficaz somente por aquele que crê, somente por aquele que reconhece como Senhor, como Salvador. O alcance do sacrifício de Jesus poderia ser universal, mas a eficácia é específica para aquele que crê. Jesus falou em João, se não me engano, capítulo 6, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele morreu no sentido específico, no sentido eficaz para os salvos, por nós, por mim e por você que já conhecemos Ele, ok? E vale também ressaltar a morte de Jesus, a redenção. Jesus não morreu como uma vítima indefesa e coitada, não. Primeiro, foi voluntária. Deus não falou, não. Deus não é um pai mau que mandou o filho para a cruz para sofrer por causa... Não. A Bíblia vai dizer que foi voluntária. Ele foi um plano dele. Além de ter sido voluntária, era o propósito dele desde a criação do mundo. Eu sempre gosto de frisar isso. Apocalipse, se não me engano, capítulo 14. Os anjos adorando a Cristo no céu, eles falam: bendito seja o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É algo que merece a nossa meditação quando a gente pensa sobre a redenção. Que Jesus foi morto, o que aqueles anjos querem dizer, né, com Jesus ter sido morto desde a fundação do mundo?
Antes do mundo ser mundo, Jesus já tinha decidido morrer por mim e por você. Antes do mundo ser mundo, cada pecado meu, cada erro, cada mentira, cada escorregão, ele já tinha decidido morrer por mim, já estava lá na mente dele. Antes que eu existisse, muito antes que eu existisse, eu já existia no coração dele. Isso é lindo demais. Pensar que antes que nascêssemos, ele já previu todas as nossas falhas e ainda assim ele decidiu nos amar. Ainda assim, antes do mundo ser mundo, ele já tinha ele criou o mundo sabendo que Adão pecaria, que Eva pecaria, que eles escolheriam outras coisas, que aqueles que ele criou para sua glória se afastariam dele, iriam escolher seus próprios caprichos e escolher o seu orgulho, e ainda assim ele decidiu amar pecadores miseráveis, redimi-los, transformá-los e trazê-los de volta para si. E esse é o plano, sempre foi o plano maior de Cristo. A gente estudou algumas lições atrás, né? Que o propósito de Deus, Efésios 1:10, é fazer todas as coisas apontarem para Cristo, fazer todas as coisas no final apontarem para Ele. O mundo foi feito, então assim, chega à conclusão, né, de que o mundo foi feito para que Jesus colocasse os pés nele. O motivo do mundo ser mundo é Cristo. Por isso que o João vai dizer lá, o verbo se fez carne e viveu entre nós. Se a gente for estudar o verbo, o que era o verbo? Logos, em grego, é o princípio racional por trás de tudo. O João está falando que a razão de tudo, o motivo do mundo ser mundo é Cristo. E ele criou tudo, né? Então, resumindo, o mundo foi criado para que Jesus colocasse os pés nele. O mundo foi criado para que um dia ele viesse, nos salvasse e fosse glorificado nisso. A glória é dele, é tudo para ele. Louvado seja o nome dele para sempre. Amém. Para caminhar para o final, a gente precisa também lembrar que que o sacrifício de Jesus, do sofrimento, do preço da redenção, foi a primeira coisa que a gente falou. Segundo, da voluntariedade da redenção, que foi ele quem escolheu, não foi obrigado a nada. Terceiro, o que a gente falou, né? A gente também falou da eficácia, né, da redenção. E agora, por que Jesus precisou morrer? A gente precisa lembrar que existe um pensamento aí, já caminhando para o final, que Jesus morreu para satisfazer o diabo, né? Para trocar que a gente estava na mão do diabo. Não, isso não tem base bíblica. A Bíblia sempre diz, né, que Jesus morreu para satisfazer a si mesmo. É Deus satisfazendo a si mesmo. O que eu quero dizer com isso? A justa ira de Deus precisava ser satisfeita. O pecado precisava ser condenado. Mas o amor dele também precisava ser satisfeito. Então como é que ele podia demonstrar ao mesmo tempo o seu amor e a sua ira? Ele amando pecadores e salvando pecadores. E a ira que estava sobre todos esses pecadores, ele mesmo suportando. Na cruz, a gente conhece ao mesmo tempo o amor de Deus e a ira de Deus. A gente entende que ao mesmo tempo Deus é amoroso e ao mesmo tempo ele é justo e santo. Ele é amoroso por escolher salvar pecadores que não mereciam. Mas ele continua sendo justo e santo porque a condenação desses pecadores precisava ser satisfeita e foi satisfeita em Cristo. Por isso que Isaías 53 vai dizer que ao Senhor agradou moê-lo. A gente imagina, né, Deus todo tristinho, meu filho na cruz. Não, a ira de Deus estava sendo satisfeita na cruz. Justiça estava sendo feita quando o meu pecado foi em Jesus. Quando Jesus morreu a minha morte. Aquilo foi justiça. Foi justiça. E aí, existe muita coisa que a gente ainda pode falar sobre isso, né? Muita coisa que a gente pode falar sobre a redenção. Muita coisa que a gente pode aprender, mas eu quero deixar essa aula o mais curta possível. É um desafio muito grande para mim deixar essa aula curta. Vai dar 20 minutos já. É um desafio imenso, imenso, imenso. Tem muita coisa ainda que eu gostaria de compartilhar, muita coisa que eu gostaria de falar. Esse é um tema que arde no meu coração, esse é um tema que mexe muito, muito comigo, tira lágrima dos meus olhos. Estudar esse tema foi algo gratificante, edificante, confortador, desafiador, enfim. Então assim, eu quero compartilhar isso com você. Domingo às 10 horas da manhã, vamos chegar junto lá no Team Link. A gente vai estar compartilhando um pouco mais, aprofundando um pouco mais o tema, aplicando. Eu quero te ouvir, eu quero orar com você, saber o que você entende, o que você não entendeu, o que você entendeu melhor, o que você entendeu diferente, o que eu expliquei mal, ok? Então eu te espero lá,
domingão, às 10 horas da manhã, para a gente falar sobre a redenção. Mas até lá, eu gostaria de pedir, né, que você pensasse nisso. Pensasse no preço que foi pago, no pouquinho que a gente falou sobre isso hoje, pensasse no amor que foi dedicado para mim e para você, e pensasse na graça. Graça imensa, a misericórdia imerecida de Deus de salvar pecadores miseráveis como eu e como você, ainda fazer uma promessa imensa e maravilhosa, como de João 10, 26. João 10, 26, João 10, 28. Jesus diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e ninguém pode arrancá-las da minha mão. Ninguém. Esse é o resultado da redenção. Queria que você adorasse a Deus comigo, glorificasse a Deus comigo, meditasse nesse assunto. Medita nisso, pensa nisso. E domingo às 10 horas da manhã a gente pode pensar um pouco mais sobre isso. E até lá que a gente possa cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém? Deus abençoe você, um bom final de semana, te espero lá, fica na paz. Porque Ele vive, eu posso crer.